Então nós temos aqui um código escrito na linguagem Arduino, é um código de exemplo que se chama Blink. A função dele é fazer piscar um LED que já vem na placa. Esse LED está conectado à porta 13. Nós podemos colocar aqui esse comando. Se você não entende, tudo bem. Você não precisa entender isso aqui agora. Estou só mostrando a vocês como nós utilizamos isso aqui na robótica. O comando pmode vai setar a porta 13 através desse LED built-in, dizendo que aquela porta vai ser de saída de dados. E mais aqui embaixo, numa parte do código que vai ficar se repetindo, eu digo lá que aquela porta ela vai ficar acionada, vai ficar em estado alto, high. Depois de 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, aquela porta vai para um estado low, desativa, logo apaga o LED. Então, acende, passa 1 segundo, apaga, passa 1 segundo, por isso o LED vai ficar piscando. Daí você que é responsável por criança, pai, mãe, professor, deve se perguntar, mas como que isso é passado para as crianças? Uma linguagem de programação, uma coisa que nem inglês é direito, né? Temos palavras baseadas em inglês, mas linguagem de programação é uma outra língua que a pessoa tem que aprender. Na verdade, são várias línguas, ou linguagens, enfim. Primeiro, nunca subestime a capacidade de uma criança. Depois, a gente precisa usar o bom senso. Não vamos passar uma coisa dessa aqui para uma criança de 2, 3 anos. Nós costumamos dividir a robótica em áreas. Essas áreas da robótica educacional incluem a interdisciplinaridade, matérias como matemática, física, história que a gente aprende junto com a robótica. Porém, antes um pouco disso, na robótica, nós temos aqui algumas áreas que seria mecânica, eletrônica, programação e design. Não só essas, mas nós vemos essas como as principais. E falando aqui em poucas palavras para o vídeo não ficar tão longo, o que seria a mecânica? Construir o robô em si. Nós podemos trabalhar na mecânica com kits de robótica montáveis, podemos utilizar a impressora 3D para fazer uma modelagem 3D, e aí já parte um pouco mais para design e programação. E a partir dessa impressora 3D, da impressão 3D, da modelagem 3D, fazer o nosso robô, ou seja lá o que for, que auxilie na robótica. Nós temos a parte da eletrônica, onde nós vamos trabalhar com Arduino, Raspberry Pi e alguns outros kits de robótica também. E esses kits normalmente têm sensores e atuadores, no caso um sensor ultrassônico, sensor infravermelho, alguma coisa do tipo. Atuadores como motores que vai fazer o robozinho se locomover ou mexer as articulações, alguma coisa do tipo. E para fazer tudo isso funcionar, nós temos a programação. Através da programação é que nós vamos dar os comandos aos eletrônicos para mover a mecânica. Porém, aqui na programação, nós temos o próprio Arduino, que é baseado em C, C++, nós temos JavaScript, muitas linguagens para trabalhar com isso. Mas, para mim, a parte principal da programação é o raciocínio lógico. Chegar até o raciocínio lógico, desenvolver esse raciocínio, é uma coisa um pouco complicada. E na parte de design, nós temos aí, como eu falei, a modelagem 3D através de um software, nós temos o desenho técnico também através de um CAD, e menos ainda, o desenho na mão. Pega um papel, lápis, vai desenhando o robô que a criança quer montar, e depois parte lá para a mecânica para construir esse robô. Bom, isso aqui é mais ou menos uma pincelada sobre isso. Como nós costumamos dividir as turmas por faixa etária, nós temos vários kits de robótica que se adequam a cada faixa etária. No caso de crianças abaixo de 6 anos, não é interessante dar um kit Arduino desse que vem com resistores, capacitores, LEDs, peças muito pequenas como esses CIs aqui, circuitos integrados. Isso pode perfurar a pele da criança, pode colocar na boca, engolir, aí você já sabe, né, o problema. Mas já esse outro kit aqui, o Meki, ele é um kit excelente. A gente coloca ali na plaquinha esses fios, conecta em algumas outras coisas e fecha um circuito. Dá pra gente simular um teclado, fazer as coisinhas assim, jogar com ele. E temos também o Little Bits, que também são peças pequenas, mas não tão pequenas quanto resistores LEDs. São módulos, na verdade, que se encaixam magneticamente. A gente pode colocar no início uma bateria, colocando aqui um switch, um potenciômetro, alguma coisa assim, barra de LEDs, e aí a gente consegue controlar uns LEDs, motores, através desse circuitinho montado magneticamente. Para os maiores a gente já tem kits com Arduino também, que vem com chassis, a gente pode parafusar,
fazer um robozinho, um carrinho, uma coisa mais legal. E temos os kits da Lego também. Na verdade, isso aqui são apenas alguns dos kits aos quais a gente trabalha. Todos esses kits são muito legais, muito bacana, mas custam dinheiros. E uma alternativa muito legal é o Tinkercad. Aqui no Tinkercad a gente pode criar circuitos com Arduino sem precisar comprar a placa. Isso aqui é gratuito. Apenas a gente vem aqui, já estava, né, mais componentes ali. Coloca aqui Arduino, clico no Arduino para colocá-lo na tela, já está aqui. E programação agora. Programação já está aqui escrita aqui do lado, ó. Já venho com o exemplo, aquele mesmo exemplo que eu falei, o Blink. Só que ao invés, lá tinha o comando built-in, aqui nós temos direto a porta 13, que já vai acionar ali a porta 13 com o LED, que está conectado à porta 13. E quando a gente der um play aqui, o Start Simulation, ele vai piscar aquele LED, vai acender o LED, assim como está descrito no exemplo. Porém, uma coisa muito legal e muito interessante é que a gente pode fazer essa programação, ao invés de escrita na linguagem Arduino, fazê-la em blocos. E mais legal ainda é que tudo que eu fizer aqui nos blocos, por exemplo, se eu mudar isso aqui de 1 segundo para 2, automaticamente já muda lá no código escrito na linguagem textual Arduino. E como o Rasp é um microcomputador, nós podemos utilizar isso aqui também no Raspberry. Sacou que legal? E mais ainda, no Raspberry já vem instalado algumas coisas para a gente trabalhar com Python e também com Scratch. Scratch é fazer jogos. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui estamos no Scratch, você pesquisa aí no Google Scratch, clica aqui em experimentar. E o ambiente que a gente tem é esse. Alguns blocos aqui de comandos, nós temos aqui o gatinho, nosso personagem. Aqui à direita nós temos a introdução ao Scratch, então você pode seguir um passo a passo para ver mais ou menos como funciona. Porém, basicamente é assim. Você pega um bloco, coloca aqui do lado. Esse bloco diz mova 10 passos, então se você clicar 2 vezes nele, ele vai andar 10 unidades para frente. Aqui a gente consegue ver, ó, as coordenadas em X e Y. Com isso aqui a gente consegue fazer jogos muito legais. Não só jogos, né? Dá para fazer algumas outras coisas também. A gente pode utilizar aqui, ó, mudança de plano de fundo, mudar o sprite, que é o personagem no caso. Mas o intuito desse vídeo não é ser uma videoaula de Scratch. Na realidade nós estamos aqui conversando sobre Arduino e Raspberry Pi, coisas que a gente pode fazer com um e com o outro. Isso aqui está incluso na área do Raspberry Pi. Ou Raspberry, caso você queira pronunciar assim, não tem problema nenhum. Pois é, já me estendi demais por aqui. Vamos deixar para os próximos vídeos aí falar de modelagem 3D, Tinkercad, jogos com Scratch, jogos no Construct, aplicativos feitos com blocos também. Um montão de coisa que tem pra gente ver, porque a robótica educacional engloba tudo isso. Não esquece, se você é de Natal de Ceará Mirim, entre em contato comigo para saber um pouco mais sobre robótica, saber sobre as aulas, links aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo que sai daqui a pouco.